Bem, bom dia. Eu queria primeiro agradecer o convite da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, na figura da Carol, do Marcos, da Márcia. Por falar em inclusão, eu vou me permitir aqui fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, sul-americano, de 48 anos, 1,85 m, 105 quilos, perderei alguns. Nesse momento, uso cabelo curto, barba, um pouco grisalha. Estou usando uma camisa polo preta, calça jeans azul escura, uma bota preta e tenho no meu antebraço um bracelete tatuado com 5 símbolos adinkras dos povos Asante do Ghana. Eu sou pesquisador, professor e pesquisador extensionista da Universidade Federal de Minas Gerais. Atuo na universidade, tenho dedicação exclusiva com a universidade e atuo na universidade na coordenação de um dos seus maiores programas de extensão, ensino e pesquisa social aplicada, que é o programa Polos de Cidadania. Falando um pouco do meu lugar e do nosso lugar de fala, o Polos ele é um programa transdisciplinar de extensão, ensino e pesquisa social aplicada, voltado para os direitos humanos e a construção de conhecimento a partir do diálogo entre diversos e diferentes saberes, sejam eles científicos, tradicionais, populares. Em um momento de tantos ataques à ciência no nosso país, obviamente valorizamos a ciência, valorizamos o conhecimento científico, mas também o diálogo com saberes tradicionais, saberes populares. Criado em 1995, em uma universidade do sul global, e isso eu acho importantíssimo dizer, o Polos desenvolve seus trabalhos de extensão, ensino e pesquisa sempre em diálogo íntimo com pessoas, famílias, comunidades e grupos populacionais diversos, respeitando as suas autonomias, centralidades e protagonismos em todos os projetos elaborados e realizados de maneira coletiva, colaborativa, sente-pensante, estratégica e também articulada em redes. O programa tem organizado seu trabalho a partir de plataformas de conhecimento e comunicação em direitos humanos. Atualmente temos 5 grandes plataformas de conhecimento e comunicação em direitos humanos, temos uma escola de formação em direitos humanos, Dentre os nossos trabalhos, somos responsáveis pela formação em direitos humanos de todas as magistraturas da UFMG, todas as magistraturas da UFMG na área de direitos humanos, além de outros projetos. Temos dentro do programa, há 28 anos, uma companhia teatral, brilhantemente dirigida por um diretor pernambucano, professor Fernando Limoeiro. Temos também uma plataforma especificamente voltada para o trabalho com pessoas, famílias e comunidades atingidas por desastres, crimes, conflitos urbanos e hidrossocioambientais, como acontecido em Brumadinho, na Bacia do Paraupeba, Mariana e tantos outros lugares em Minas Gerais. E temos um trabalho voltado também para crianças, famílias e mulheres que têm as suas maternagens ameaçadas ou violadas justamente por estarem em situação de rua ou se encontrarem fazendo uso prejudicial de álcool e outras drogas. Além disso, durante a pandemia, criamos também
o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, e acompanhamos e fazemos a avaliação de políticas públicas com a população em situação de rua em 5.570 municípios brasileiros. Por plataformas de comunicação e conhecimento em direitos humanos, nós entendemos espaços de intercâmbio, diálogo, conversação, participação, construção coletiva e colaborativa de conhecimento, de valorização de múltiplos modos de existência e resistência, de polinização de ideias, de coprodução multiautoral e de fortalecimento de redes de cuidados e de atenção em direitos humanos. Trazendo um pouco, o livro de Bell Hooks, a educação, ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade, no qual ela, no início do livro, ao falar da pesquisa e do trabalho engajado, ela cita como foi a sua entrada na universidade e o seu encontro com Paulo Freire. Nesse livro, a Bell Hooks ela vai dizer da importância do trabalho engajado em nossas vidas, considerando esse engajamento enquanto partilha, coletividade. Eu fiz aqui uma nuvem de palavras presentes nesse capítulo, mais especificamente em outros também do livro de Bell Hooks. Então ela vai falar de partilha, diálogo, poder. Ela vai falar de coletividade, respeito, afetos, livre expressão. Ela vai falar de compromisso, ela vai falar de conhecimento, deslocamento, bem-estar, tantas outras coisas que não são tão caras. Eu não sei se é de conhecimento de todas aqui, todas as pessoas, mas o termo sente pensante, que muitas vezes é atribuído a um sociólogo colombiano, Orlando Fausto Borda, não foi um termo cunhado por Orlando Fausto Borda, mas aprendido por ele com o seu trabalho com os campesinos na Colômbia. Orlando Fausto Borda, que é esse daqui, ele tem várias publicações, de sua autoria, e outras publicações também que atualmente têm sido produzidas e publicadas em diversos países da América Latina e outros países também pelo mundo. Eu destaco esse livro, que foi produzido pela Claxo, que é uma parceira, a Flaxo também é uma parceira do Polos já de longa data, onde se fala da sociologia pensante de Fausto Borda, e esse livro dele também, onde ele vai falar da necessidade de uma ciência própria, independente do colonialismo e completamente engajada com pessoas, famílias e comunidades, grupos populacionais especialmente vulnerabilizados na América Latina. Por Sente Pensar, o Orlando Fausto Borda, ele vai dizer, em diálogo inclusive com Paulo Freire, ele vai falar que as nossas ações, as nossas intervenções, os nossos trabalhos, eles precisam ser dialógicos, críticos, reflexivos, eles precisam ser trabalhos horizontais, mas necessariamente é preciso que esses trabalhos sejam sente-pensantes, ou seja, que nos permitamos nos deixar afetar pelas relações e interações que estabelecemos, assim como também que tenhamos uma compreensão da forma, das diversas maneiras que também afetamos os outros, e afetamos não somente outras pessoas, mas afetamos também os territórios, os ambientes nos quais dialogamos e nos quais atuamos. Trazendo um pouco agora também uma pessoa que é também referencial dos nossos trabalhos,
Sueli Carneiro. É muito interessante que a Sueli, ela diz que, como negra, não quero ser objeto de estudo e sim sujeito da pesquisa. E nesse livro da Sueli, Dispositivo de Racialidade, a construção do ser como não ser, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser, a Sueli, ela faz uma riquíssima análise e temos destacado o nosso trabalho e falando da qualidade de avaliações, não somente de avaliações qualitativas, mas falando também da qualidade das nossas avaliações, compreendemos que as práticas avaliativas que são realizadas pelo programa há mais de 29 anos, elas precisam também ter como indicadores, nesse caso, a centralidade, as autonomias e os protagonismos daqueles corpos, territórios com os quais atuamos e com os quais dialogamos. Nós elaboramos um modelo para o programa Polos de Cidadania, não somente dentro da ciência, dentro da produção de conhecimento científico, fala-se muito de validade científica, fala-se muito de validade interna, validade externa dos projetos, mas muitas vezes se esquece de falar, esquecemos de falar de validade social, que, a nosso ver, deveria estar no coração de todas as práticas, inclusive as práticas avaliativas realizadas considerando a justiça social, considerando a justiça ambiental, Em nossos trabalhos, seja no Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, seja nas outras plataformas, nas quais atuamos, temos sempre essa preocupação, de pensarmos métodos qualitativos e pensarmos na qualidade das práticas avaliativas, sempre considerando a centralidade, as autonomias e o protagonismo das pessoas que devem ser, de fato, condutoras de todo o processo avaliativo no qual estamos envolvidos. No Polos, nós não realizamos avaliações, nós não realizamos nenhum projeto que não seja concebido, inclusive estrategicamente, coletivamente, colaborativamente, com as pessoas, comunidades, famílias e grupos populacionais com os quais dialogamos, com os quais também somos afetados e deixamos afetar. Aqui são alguns trabalhos que realizamos, especificamente de avaliação de políticas públicas com a população em situação de rua, e aqui é importante destacar isso. O observatório não é o observatório de políticas públicas para ou sobre a população em situação de rua, mas é o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua. O nosso diálogo, os nossos trabalhos, eles sempre são realizados, definidos e decididos estrategicamente com os movimentos da população em situação de rua no país, sempre. Nós não realizamos trabalhos, digamos assim, a partir de contratações de terceiros, sem antes definirmos estrategicamente qual será a nossa atuação. Temos também trabalhos especificamente voltados para avaliação de danos decorrentes de atividades e de empreendimentos, especialmente minerários, no nosso caso, no estado de Minas Gerais. Então temos um trabalho de avaliação de diversos danos voltados a esses projetos, destacando as inúmeras violências realizadas por mercados, por empresas mineradoras e pelo próprio Estado. Recentemente produzimos um trabalho que subsidiou, junto às famílias das 272 vítimas do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, fizemos um trabalho de avaliação dos danos, que subsidiou uma decisão
que foi fundamental para as famílias de reconhecimento de danos pela justiça, né, em Minas Gerais. É esse relatório que está acessível para vocês, né? Falamos do dano morte, da necroeconomia, do dano existencial, do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. E por fim, Marcos, gostaríamos de considerar 5 pontos aqui fundamentais ao falarmos de métodos qualitativos e de qualidade de avaliações realizadas no nosso país, né, no sul global. Primeiro, o compromisso, né, de imediata interrupção da reprodução e perpetuação de diversas violências e violações de direitos. É de fundamental importância, né, que as avaliações, as práticas avaliativas e os projetos, eles não sejam silenciadores, eles não invisibilizem as inúmeras violências, muitas vezes praticadas por empresas e por governos nos territórios, muitas vezes compreendido por essas empresas e por esses governos enquanto territórios, né, de livre apropriação, territórios seus. Então é de fundamental importância que as práticas avaliativas, elas não respondam a isso, né, que tenhamos um compromisso ético, que pensemos na qualidade das avaliações, considerando esse compromisso de imediata interrupção. Muitas vezes as empresas violadoras de direitos, elas contratam avaliações a serem feitas muito mais no sentido de silenciamento, de invisibilização, de apagamento ou de maquiamento, né, de maquiagem dessas violências praticadas cotidianamente contra os corpos territórios, né, nos nossos estados, no nosso país. A urgente e necessário deslocamento político de poder epistêmico e ontológico, né, de fundamental importância, como a André destacou, que as práticas avaliativas elas estejam sob controle e sejam instrumentos, práticas de libertação e sejam instrumentos de poder das pessoas, famílias e comunidades que muitas vezes são afetadas e são atingidas por uma série de projetos, uma série de empreendimentos em cursos nos territórios. O fortalecimento de um pluralismo ontológico e de resistências dos corpos territórios que nos afetam, que afetamos e dialogamos, né, porque muitas vezes essas empresas e também os governos, ao entrarem nos territórios, eles na verdade propagam um monopólio existencial. Quantas vezes ouvimos dizer isso de empresas? Se não fosse pela empresa, esse território ele sequer existiria, né? Afinal de contas, Minas Gerais carrega no seu nome, né, a própria mineração. A constituição de redes, comunidades de práticas avaliativas, como muito bem destacado por André, né? E aqui um detalhe importante, que nós temos trabalhado bastante com essa noção de comunidades de práticas avaliativas, diluindo esse papel do avaliador ou de uma instituição avaliadora, né? Justamente a partir da constituição de uma ampla rede e de uma comunidade de prática. E por fim, o compromisso com o fortalecimento e divulgação de práticas avaliativas que sejam, isso deveria ser, a nosso ver, um indicador dos bancos para avaliação e contratação de avaliações de práticas avaliativas e de projetos, que as avaliações elas sejam democráticas, éticas, abertas, acessíveis, participativas e libertadoras. E aí, para finalizar, nós pegamos mais uma vez o texto, né, da Bell Hooks, e colocamos aqui como elemento central a avaliação como prática de liberdade, enquanto um indicador, um elemento fundamental para o desenvolvimento de metodologias qualitativas e para a avaliação da qualidade das avaliações e dos projetos. Muito obrigado. Desculpe pelo tempo.